Caro ouvinte, este episódio aborda uma história de true crime que, por isso, pode conter narrativas intensas e potencialmente perturbadoras. As informações compartilhadas incluem temas como violência gráfica, abuso e trauma. Reconhecemos que tais conteúdos podem ser sensíveis e desencadear reações emocionais. Por favor, esteja ciente desses elementos antes de prosseguir. Se você sentir que esses tópicos podem ser desconfortáveis, pule o episódio. Lembre-se que o seu bem-estar é prioridade e, se precisar de apoio emocional, considere buscar recursos disponíveis, como linhas de ajuda ou auxílio de profissionais da saúde mental. Agradecemos sua compreensão e respeitamos suas escolhas individuais ao consumir o conteúdo a seguir. Se optar por avançar, faça-o com consciência e cuide de si mesmo. Atenciosamente, Espíritos do Além. Quantas vezes já ouvimos uma história real que nos parece muito estranha para ser verdade? Eu sou Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, sobrenaturais e misteriosos. Venha comigo porque hoje continuaremos o caso de crime real de Sherry Smith e Deborah May Helmick. No episódio anterior, eu contei a vocês como o dia da Sherry tinha sido até o momento de seu rapto e comecei a falar sobre o perfil que o FBI tinha começado a montar com base nas ligações que os Smiths receberam do sequestrador e com base na cena do crime. O último detalhe que vimos no episódio anterior foi quando o xerife Matz foi aos Correios procurar a carta que o sequestrador tinha citado na ligação para Hilda. Hoje, focaremos na carta, no resto da investigação do caso de Sherry Smith, e no próximo episódio eu conto a vocês o caso da Deborah May Helmick na íntegra. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, corre lá, vai ouvir e depois volta aqui. Agora vamos para o relato do conteúdo da carta que Sherry escreveu. Antes de eu ler a carta, só quero enfatizar a força que essa menina teve. Gente, ela realmente era só uma menina que tinha acabado de passar por uma experiência horrível. Ninguém sabe como uma pessoa reagiria nesse momento, mas a Sherry escreveu uma carta que foi fundamental para a resolução do seu crime. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que essa é minha tradução e que eu vou ler essa carta como ela está escrita. No sul dos Estados Unidos, ao invés de se usar só you ou you guys para designar o termo vocês, como nos ensinam nas escolas de inglês no Brasil, é comum que eles usem outros termos como, por exemplo, y'all. Sem falar que há várias variantes desse termo y'all que indicam várias outras coisas. Por exemplo, você pode usar all y'all para indicar que eu tô falando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Você também pode falar y'alls para designar que eu tô falando com todos vocês com quem eu estou falando agora, e outras variantes. A forma que a Sherry usa na parte de cima da carta, lá em cima quando eu falo que ela diz Deus é amor e eu amo todos vocês, foi I love y'all, o que indica que geralmente é isso que ela vai usar, esse termo, para falar vocês normalmente. Porém, na carta ela diz eu amo você, e aqui ela usa you, mamãe, papai, Robert, Richard e todos os outros e todos os amigos e parentes. Eu estarei com meu pai, ou seja, com Deus, que ela quis dizer aqui, agora. Então, por favor, não se preocupem. Só lembrem da minha personalidade espirituosa e dos momentos super especiais que tivemos juntos. Por favor, nunca deixem que isso arruine suas vidas e continuem vivendo um dia de cada vez por Jesus. Alguma coisa boa virá disso. Meus pensamentos sempre estarão com vocês e em vocês. Entre parênteses aqui no meio do texto, sem pontuação nenhuma, ela escreve caixão fechado. Ela continua. Eu amo vocês pra cacete. E aqui cacete está sublinhado. E ela segue. Desculpe, papai, eu tinha que xingar pelo menos uma vez na vida. Jesus, me perdoe. Richard, meu amor, eu realmente sempre te amei e sempre vou te amar. E dou muito valor a todos os nossos momentos especiais. Mas eu só peço mais uma coisa. Aceite Jesus como seu salvador. Minha família foi a maior influência na minha vida. Desculpe pelo dinheiro do cruzeiro. Alguém deveria ir em meu lugar. Sinto muito se desapontei vocês de alguma forma.
Tudo que eu sempre quis foi que vocês tivessem orgulho de mim, porque eu sempre me orgulhei da minha família, mãe, pai, Robert e Dawn. Tem tanto que eu quero lhes dizer e que devia ter dito antes. Eu amo você, aqui de novo ela usa you. Eu sei que vocês todos, y'all, me amam e sentirão muita falta de mim. Mas se vocês continuarem juntos, como sempre fizemos, vocês conseguirão superar. Por favor, não endureçam seus corações ou fiquem frustrados. Tudo funciona para o melhor para aqueles que amam o Senhor. Com todo o meu amor de sempre, amo todos vocês com todo o meu coração, Sharon, entre parênteses, Sherry, Smith. PS, vovó, eu te amo tanto, mas tanto. Eu sempre tive a impressão que eu era sua favorita. Você com certeza era minha. Te amo muito. E a carta termina aqui. Agora, algumas observações que eu, Jéssica, quero fazer sobre a carta é o seguinte. Veja bem, ela xinga na carta e ela ainda sublinha o palavrão, tá? Não é comum, né, que as pessoas que sejam da vertente evangélica xinguem no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Sul, nos anos 80, esse xingamento aqui é elevado à potência de 10, entendeu? Então é uma coisa muito feia que, tipo, normalmente uma pessoa não faria. Pode ser que realmente ela esteja pensando, meu Deus, eu vou morrer, eu tenho que xingar uma vez, que nem ela escreveu brincando na carta. Pode ser que sim, tá? Só isso que eu vou deixar por enquanto. Outro detalhe que nem eu falei pra vocês lá em cima é que, em geral, ela sempre usa y'all pra designar todos vocês. Mas em vários pontos da carta, ela usa só you, como se estivesse falando com uma pessoa só. Mas veja que ali ela está se referindo à família inteira, geralmente nesses lugares. Pode ser que realmente ela esteja usando you para querer dizer todos vocês e que às vezes ela troca mesmo, isso é uma coisa que ela faz, né? Mas uma coisa que me ocorreu é, será que isso pode ser ela tentando passar algum tipo de mensagem? Pode ser que sim, né? Eu tenho pra mim que as pessoas que se encontram em uma situação assim vão tentar ao máximo se comunicar com o mundo exterior de qualquer forma que eles conseguirem. Como eu falei lá no outro episódio pra vocês, eu fico falando lá em cima por causa do roteiro, né? Mas no outro episódio eu falei pra vocês que ela pode ter pedido pra ter escrito a carta e realmente o sequestrador pode ter deixado, mas tem uma grande possibilidade de a ideia toda da carta ter saído dele, não é mesmo? Então, assim, será que ela pediu e tá tentando comunicar algum tipo de mensagem? Será que ele pediu, ela tá tentando comunicar algum tipo de mensagem porque ele pediu? Então, a gente não sabe. A gente não tem as respostas para isso, infelizmente, né? E outra coisa, né, você pode até parar agora e procurar a imagem da carta. Eu também vou criar uma conta no Instagram, onde eu vou colocar, principalmente para os casos de true crime, eu vou colocar imagens relacionadas ao episódio, então vocês podem ver as imagens da Sherry, da irmã, e eu também vou colocar uma imagem da carta. Mas, para quem não pode ver essa imagem agora, é o seguinte. Na carta tem vários desenhos e rabiscos, né? Então ela, por exemplo, desenha uma carinha sorrindo, ela também, né, deixa aquelas mensagens de Deus é amor e tudo mais no topo da carta, lembrando que isso é uma menina adolescente, né, que tinha sido sequestrada. Então, coisas aí que a gente não vai ter resposta, mas que eu gostaria de deixar claro que entram na análise da carta, né? E até pela perícia também. Geralmente eles fazem análise da caligrafia, eles fazem análise de vários outros elementos, né? Bom, mas o mais importante para falar para vocês sobre a carta, nesse momento, é que ela veio de um bloco de anotações legal. E o que é um bloco de anotações legal, Jéssica? É o seguinte, nos Estados Unidos existem esses blocos de anotações que eles não são que nem os nossos bloquinhos pequenininhos. Eles são grandes, do tamanho de um caderno de 12 matérias que você compra para o seu filho aí na escola, tá?
mas eles não são tão grossos, tá? Eles são finos, então eles têm 96 páginas e eles não têm espiral, lembrando que eles são blocos de anotações, ok? Então, eles são esses blocos de anotação daquele que você coloca do lado do telefone para fazer a anotação e deixar recado, né? Hoje em dia não existe mais isso porque ninguém tem telefone, mas se você viveu antes da era digital, isso era bastante comum. Então, talvez se for na casa da sua avó, talvez tenha um telefone lá e você saiba do que eu estou falando, né? Bom, esse bloco de anotações geralmente tem uma coloração amarela nas páginas, ok? Então é um amarelo meio que desbotado, eu gosto, é um amarelo legal, e vocês podem vê-los em vários filmes, ok? As pessoas geralmente nos filmes escrevem quando eles estão em uma reunião nesses blocos de anotação e, sei lá, né, eles escrevem alguma coisa. Um filme que me vem assim de cabeça é De Repente 30, mas eu tenho certeza que tem outros filmes, principalmente os da década de 90, como por exemplo O Mentiroso, em que eles também mostram blocos de anotação nesse estilo, ok? Então, a polícia já tinha percebido, opa, é aquele bloco de anotação de advogado. Eles chamam de legal pad aqui, ok? É uma coisa interessante. Mas enfim, ao receber essa carta, a polícia nota então que ela vem disso, né? E ela já vai pensar, poxa, nossa primeira evidência física. Então, o que eles fazem? Lembrando que isso daqui aconteceu onde? Dentro da agência do correio, o pai Bob tinha vindo para que eles pudessem abrir a carta, né? Porque você não pode abrir a carta sem estar com a pessoa, o destinatário, ou um dos destinatários nesse caso, porque a carta se destinava à família inteira, né? Presente, porque isso continua sendo crime, mesmo que eles estejam investigando um outro crime. Então, por isso, eles chamaram o pai, Bob, que estava presente, e eles abriram com luva e tomaram todo esse cuidado. Eles fotografaram a carta como evidência, mandaram a cópia para o FBI e mandaram a carta original para a polícia, ok? Guarda essa informação, porque essa informação aqui é muito importante. Eu não quero dar spoilers, mas através de um método super simples que todas as crianças brincam, só que muito mais sofisticado, porque a gente tá falando de perícia criminal, né? É que os policiais conseguiram encontrar o local da onde esse papel tinha saído, o que foi extremamente importante para a resolução do crime, ok? Então, até agora, o que a gente tem? A gente tem o sequestro, a gente tem uma ligação feita para a casa da família da vítima e a gente tem uma carta que chegou para a família da vítima, nossa primeira evidência física, ok? A próxima ligação para a família Smith aconteceu naquele mesmo dia, então isso da carta aconteceu às 7 da manhã, eles leram a carta, né? E isso daqui aconteceu às 15h08 da tarde, essa ligação. Dawn, que é a irmã mais velha, foi quem atendeu o telefone. Senhora Smith? Não, aqui é a Dawn. Eu preciso falar com a sua mãe. Posso perguntar quem tá ligando? Não. Ok, espera só um pouquinho, por favor. Hilda demorou um pouco para chegar até o telefone. Pronto. Você recebeu a correspondência hoje? Sim, recebi. Você acredita em mim agora? Bem, eu não tenho certeza se eu acredito em você, porque não ouvi a Sherry até agora e eu preciso saber que ela está bem. Você saberá em 2 ou 3 dias. Por que 2 ou 3 dias? Encerre as buscas. Me diga se ela está bem. Eu estou perguntando por causa da doença dela. Você está cuidando dela? Neste momento, o criminoso desliga o telefone. Essa ligação foi rastreada para uma farmácia que dividia o mesmo estacionamento com o shopping em que a Sherry tinha estacionado o carro no dia do sequestro. Lembra lá quando ela, o namorado e a amiga Brenda foram para a festa? Essa farmácia se encontrava neste mesmo lugar. Ok? Para o FBI, isso acabou servindo de evidência para a hipótese que o Ron e o Jim, do FBI, né, tinham tido de que o sequestrador talvez tivesse visto a Sherry pela primeira vez ali naquele estacionamento e tinha começado a segui-la, stalkear ela, daquele ponto até chegar lá na casa dela, ok? E já que a gente está falando do FBI, o John Douglas explica que as ligações para a família da Sherry fazem parte da assinatura do assassino.
Então, o modus operandi é tudo aquilo que o assassino faz durante a comissão ou realização de um crime. Então, por exemplo, pro Ted Bundy, ter o braço engessado fazia com que as moças que ele matava tivessem mais compaixão e não tivessem medo de segui-lo até o carro dele. Então, sempre que ele praticava um crime, ele fingia que o braço dele estava machucado. Isso faz parte do modus operandi. Já a assinatura não tem nada a ver com modus operandi e implica ações que o assassino toma antes, durante ou depois de um crime para satisfazer algum tipo de desejo que ele tem. Não necessariamente é um desejo relacionado à sexualidade da pessoa, mas é uma coisa que eles têm que fazer para se satisfazer com aquele crime. Então, no caso, se o assassino for sádico, a assinatura dele pode ser a tortura, que configuraria parte do que ele precisa fazer para se satisfazer. E isso não tem nada a ver com modus operandi, mesmo que ele faça isso em todos os crimes, certo? Então, o assassino ligou para a família mais 2 vezes e começou a conversar mais com a Dawn. Então, essas ligações foram interpretadas pelo John Douglas e também por outros agentes do FBI como se fossem a assinatura do assassino, porque ele estava fazendo para torturar a família, né? De acordo com o FBI. Bom, ele liga mais 2 vezes e começa a perguntar se a Dawn tinha vindo de Charlotte, né, lá na Carolina do Norte, que era onde ela fazia faculdade, se ela tinha visto a carta, né? Aí ele também fala com a mãe Hilda nessas outras ligações e ele sempre fica buscando alguma forma de comprovação, querendo saber se realmente elas tinham recebido a carta. Então ele pergunta, por exemplo, quão longa era a carta, o que estava escrito em cima, tinha o desenho de quê e tudo mais, né? Nas próximas ligações que ele faz, ele também insiste para que o xerife encerre as buscas publicamente. E ele sempre fica clicando na mesma tecla que ele queria que ele fosse no canal 10, ok? Que era o WIS-TV, e encerrasse as buscas publicamente. Ou seja, basicamente, o sequestrador está dizendo o quê? Que ele está assistindo a TV e que ele quer ver o xerife indo na TV e encerrando a busca, que ele quer controlar o caso, né? E também em outras ligações que ele fazia, ele demonstrava um tipo de conflito interno, ok? Em uma das ligações, por exemplo, ele falou bem assim: "Bem, eu estou tentando fazer o possível para responder às suas orações. Então, por favor, em nome de Deus, me ajude a te ajudar." Aí a mãe, Hilda, pergunta para ele nessa ligação: "Por favor, você pode responder só uma pergunta? Você parece ser um sujeito bem legal e você parece ser uma pessoa que tem muita compaixão. E eu acredito que você saiba como me sinto, sendo a mãe da Sherry e sabendo o quanto eu a amo. Você pode, por favor, me dizer se ela está bem fisicamente sem o remédio dela?" Lembrando, né, que a Sherry tinha diabetes insípida, ok? Que é aquela super rara que pode ser super fatal. Aí ele responde bem assim pra mãe dela: "A Sherry tá bebendo um pouco mais de 2 galões de água por hora e usando o banheiro logo depois de beber água." Como a gente tá falando dos Estados Unidos, esses galões não são aqueles galões que a gente tinha antigamente no Brasil, que tem quase 10 litros de água que você colocava no filtro. Não. Esses galões têm por volta de uns 5 litros de água. Opa, para tudo. Jéssica do futuro aqui corrigindo a Jéssica do passado. Na verdade, esses galões têm por volta de 3,78 litros de água. Não são 5 litros, mas ainda assim é bastante, né? Então o cara tá falando que ela tá basicamente bebendo 7 litros de água por hora, né? Tá doidão. E usando o banheiro logo depois de beber toda essa água, né? Então, assim, eu não quero colocar juízo de valor, mas parece aqui, eu, Jéssica, que esse cara tá mentindo, né? Mas vamos lá. É nesse momento da ligação que o sequestrador fala: "Ok, tem uma ambulância preparada. Escuta, isso é muito importante. Isso foi longe demais. Por favor, me perdoe. Eu só estava... só esteja com uma ambulância pronta a todo tempo na sua casa." Aí a mãe, né? "Esteja com uma ambulância pronta a todo tempo. E a pedido da Sherry.
ela pediu que só a família nuclear venha e que o xerife Mattis e os paramédicos estejam aí. Ela não quer criar um circo, né? Então, rapidinho, para quem não entendeu, a mãe está repetindo o que ele está falando porque ela está anotando em um bloco de anotações, né? Então, sempre que ele ligava, ela pedia um bloco de anotações e anotava. Porque, às vezes, quando elas não faziam isso, o próprio sequestrador mandava que ou ela ou a Dawn, que ele só se comunicava com elas duas, fizessem isso. Então aqui, né, o cara é super controlador e compulsivo. É interessante notar que a partir desse momento, o sequestrador não tá mais só querendo controlar a situação. Veja aqui, ele começa a dar esperança para a família da sua vítima, mas ao mesmo tempo, olha o que ele vai falar a seguir, né? Então ele vai dar esperança. Esteja com uma ambulância preparada. O que isso implica? Que ela tá viva, né? E aí ele vai e fala o seguinte. E onde a Sherry pede na carta caixão fechado, entre parênteses, e ele ainda fala entre parênteses, tá? Ele tá falando tudo isso daqui estava na ligação dele. Se algo acontecer comigo, ela disse que um de seus pedidos, que ela não escreveu na carta, é que vocês coloquem as mãos dela sobre a barriga, como se ela estivesse rezando dentro do caixão. Aí a mãe fala, é o quê? Aí ele, coloque a mão dela atravessada sobre a barriga. Aí a mãe, a Hilda, vira e fala, por que alguma coisa aconteceria com você? Nós não queremos que mal nenhum aconteça com você. Eu te prometo isso. A gente só quer que a Sherry venha pra casa sã e salva, ok? Então que fique claro que naquele momento, nem os investigadores, nem a família tinham certeza se o sequestrador estava se referindo a si mesmo, né? Então se algo acontecesse com ele, o sequestrador, ou se ele estava querendo dizer como se fossem as palavras da Sherry e que ela queria incluir na carta. Mãe, eu, Sherry, se algo acontecer comigo, né? Ele simplesmente começa a partir desse ponto nas ligações a se referir a ele como se ele e a Sherry fossem uma pessoa só, tá bom? Então tem alguns pontos que ele faz essa diferenciação e fala Sherry, e tem outros pontos que ele fala nós e tudo mais. Mas esse daqui é o primeiro momento em que, em uma ligação, ele vai falar comigo, e pode ser que ele tá querendo dizer ele mesmo, né, o sequestrador, ou pode ser que ele esteja querendo dizer a Sherry. Bem, de qualquer forma, nas próximas ligações, o assassino não apenas tentaria construir uma relação com a família, falando coisas como eu sou um amigo íntimo da família, por isso não quero me identificar, mas ele também tenta criar um terror psicológico para os Smiths, com declaração como, por exemplo, eu e a Sherry nos tornamos um, e que os policiais descobririam mais tarde que poderia se referir ao assassinato da adolescente ou ao seu estupro. Então, quando ele fica falando que eles se tornaram um, ele poderia estar querendo dizer eu matei ela e agora a alma dela estará perpetuamente comigo, que é bem comum no caso das investigações que eles faziam, né, das entrevistas com assassinos seriais. Isso era bem comum que eles acreditassem que através do assassinato da pessoa, aquela pessoa estaria com ele para sempre, ou pode ser que ele estivesse realmente se referindo ao momento em que ele a estuprou, ok? E que por causa do estupro dela, eles consumaram amor, e aí ele virou uma pessoa só, né? Que nem como se fosse um casamento. Bem, de qualquer forma, nas outras ligações, o sequestrador sempre mencionava à família que ele estava quase pronto para liberar a Sherry e enfatizava que eles sempre deviam ter aquela ambulância preparada na frente da casa porque a qualquer momento ela voltaria, ok? Também, o sequestrador liga várias vezes para o canal 10, aquele canal que a gente tem mencionado, né, que ele tem mencionado bastante, e fala com um repórter chamado Charlie Keys. Ele dá a entender para esse repórter que ele queria usar ele como mediador entre a polícia e o sequestrador e que ele estaria com pensamentos suicidas. Mas, gente, nada desses pensamentos suicidas eram de verdade. Ele só estava jogando um joguinho de manipulação com a família e com o repórter, tá bom? Foi apenas 5 dias após o sequestro dela que o autor do crime ligou mais uma vez. E dessa vez pediu para falar com a Dawn e que ela anotasse o seguinte. Ela pega o bloco e fala ok. Ele, ok. 4h58 da manhã. Não.
desculpa. Aí ela, peraí só um pouquinho. Aí ele, 3h10 da manhã, sábado, 1º de junho. Ela escreveu o que você recebeu. Aí, a Dawn, 4h58 da manhã, sábado, 1º de junho. Ok. Aí ele, ok, sábado, 1º de junho, 4h58 da manhã. Nos tornamos uma alma. Aí ela, nos tornamos uma alma. Aí a mãe dela, que estava na outra extensão, como ele havia pedido, pergunta, o que isso quer dizer? Aí ele, por favor, sem perguntas agora. Aí ele vira e fala, para o xerife Metz, suspenda as buscas. Aí a Hilda de novo fala, por favor, não mata minha filha, por favor, de verdade, por favor. Aí ele vira e fala, ela ama todos vocês e sente muito sua falta. Tenha uma boa noite de sono. Adeus. E desliga o telefone. O criminoso ligaria mais uma vez e dessa vez falaria com Hilda. Nesse dia, ele deu direções bem precisas para um prédio pequeno e abandonado. Ele terminou a ligação dizendo, siga até o quintal, mais ou menos uns 2 metros. Estaremos esperando. Deus nos escolheu. Hilda implorou para que os policiais a levassem junto com eles, mas os investigadores que já sabiam que provavelmente ia encontrar, insistiram para que ela não fosse. No local exato em que o assassino descrevera, o corpo de Sherry foi encontrado. Após a autópsia, estima-se que Sherry só permaneceu viva por 12 horas depois de seu sequestro. Os investigadores acreditam também que quando o assassino corrigiu o horário em que a carta foi escrita, lembra quando ele fala assim, tá escrito 3h10 da manhã, mas na verdade ela escreveu essa carta às 3h12, que havia sido naquele momento que o assassino teria matado a Sherry. Ok? Ou seja, gente, basicamente, desde a primeira ligação que ele faz para a residência dos Smiths, a Sherry já estava morta, e tudo que ele tinha falado para a irmã e para a mãe eram mentiras e manipulações para ganhar tempo, né? E para ganhar tempo para quê? Apesar de a FBI já estar prestando uma consultoria para o caso, os agentes Douglas e Walker foram oficialmente chamados para Carolina do Sul na sexta-feira seguinte ao crime, então no dia 7 de junho de 85. Ao analisar todas as evidências recolhidas até aquele momento, foi determinado que o criminoso provavelmente estava querendo ganhar tempo porque ele voltava até o local em que ele tinha desovado o corpo da Sherry para ver sua vítima e reviver sua morte, já que, de novo, em várias entrevistas com assassinos seriais, é muito comum que ou eles voltem para a cena do crime ou que eles voltem para onde o corpo está enterrado, né? Inclusive, alguns assassinos até mesmo praticam necrofilia. No caso da Sherry, a gente não sabe se esse foi o caso por conta do estado de decomposição que o corpo apresentava quando ele foi encontrado. Lembrando que demorou mais ou menos entre uma semana e meia, a 2 semanas para que eles encontrassem o corpo, e que era verão na Carolina do Sul. É um estado que já é muito quente, porque ele fica no sul do país, principalmente no verão, já que, né, os Estados Unidos se encontram em uma zona temperada, os verões deles são super quentes, né? E também é uma região muito úmida, então a decomposição desse corpo aconteceu muito mais rapidamente. Após encontrarem o corpo, para quem achou que o assassino pararia de ligar para a residência dos Smiths, achou errado. Vou enfatizar que ele ligou mais 2 vezes e sempre continuava com aquele mesmo jogo de conflito interno, ora falando que queria se entregar, mas que tinha medo do que a polícia poderia fazer com ele e que por isso estava pensando em tirar sua vida e que talvez essa fosse a melhor saída. Ele sempre escolhia falar com Dawn nessas ligações que fez a seguir, né, depois que o corpo foi encontrado, e pedia a opinião dela, perguntando se ele devia se entregar. É importante enfatizar de novo, né, que a família da Sherry era super religiosa, eles eram evangélicos, então sempre que ele mencionava que ele tinha medo que os policiais fossem matá-lo e por causa disso ele mesmo queria tirar sua vida, a Dawn e às vezes até a Hilda, que estava na outra extensão, sempre falavam pra ele assim, ai, não faz isso, eu não quero mal nenhum pra você, a polícia também não quer fazer mal nenhum pra você, eu acho que você devia se entregar, Deus vai te perdoar.
né? Enquanto o assassino brincava sadicamente com os Smiths, na perícia, especialistas forenses tentavam encontrar qualquer evidência na carta e no corpo de Sherry que provesse algum tipo de pista para desvendar o assassinato. Por exemplo, na carta, eles procuravam impressões digitais e outras caligrafias diferentes daquela que foi encontrada, que era da Sherry. O próprio FBI buscou fazer um memorial que foi transmitido ao vivo na televisão, em que Dawn deixaria um koala de pelúcia da coleção de sua irmã próximo à tumba da Sherry para que o assassino visse aquilo e viesse pegar como um souvenir de seu crime. A tumba, que estaria monitorada, permitiria que eles vissem quem era o assassino. E para quem assistiu Mindhunter, sabe que é muito comum que o assassino volte e pegue algum tipo de souvenir daquele crime, né? Mas antes que o caso de Sherry pudesse chegar ao final, e exatamente 2 semanas após o seu sequestro, no dia 14 de junho de 1985, o seu assassino sequestraria outra menina. Dessa vez, uma criança de apenas 9 anos de idade, Deborah May Helmick. Sobre o sequestro de Deborah, o resto do perfilamento do FBI e as evidências que eles encontraram na carta e como capturaram o assassino, você vai ficar sabendo mais no próximo episódio. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e até semana que vem. Enquanto isso, fiquem bem, protejam-se e cuidado!